vale a pena. O luto é um processo emocional que ocorre quando o ser humano perde algo ou alguém importante. Na maior parte das vezes, entendemos o luto como resultado pela morte de alguém próximo, mas ele pode estar relacionado também a rompimentos de outras naturezas ou a fim de ciclos, como o término de um relacionamento, mudança de emprego, de país e até mesmo pode estar ligado a uma perda significativa de peso, por exemplo. Está no ar mais um programa em discussão e para falar mais sobre este assunto eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp Mariana Clark, que é psicóloga com especialização em gestão de RH e psicologia do luto. Mariana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Obrigada pelo convite. Bom, vou começar essa pauta então pelo aspecto que mais me chamou a atenção nessa pauta, né, a questão do luto, os tipos de luto, né, Mariana? Quer dizer, ele pode ser reconhecido ou não reconhecido, no sentido de, quando a gente pensa em luto, a gente pensa automaticamente na questão de uma perda, né, de um ente querido, de um amigo. Mas rompimentos de outras naturezas também podem ser qualificados como um tipo de luto. É isso mesmo, Mariana? Conta um pouquinho pra gente e dê alguns exemplos. É exatamente isso. A gente classifica o luto como rompimento de qualquer vínculo afetivo, né? Ou seja, se teve vínculo, se teve rompimento do vínculo, vai existir um processo que vai ser desencadeado, que é o processo de luto. E a gente tem as mortes, né, que de fato são experiências muito significativas na vida do ser humano, e essas são considerados os lutos reconhecidos tanto pelas pessoas que passam por esse processo, quanto pela sociedade. E aí, quando a gente fala de lutos não reconhecidos, são aqueles que não são reconhecidos pela sociedade. Você citou alguns, então a gente está falando de divórcio, a gente está falando de síndrome do ninho vazio, por exemplo, a gente está falando de mudança de país, sim, a gente está falando de processos que a pessoa vive, que ela, de alguma maneira, não será mais aquela pessoa que ela era antes, dado essa experiência de morte ou de perda de algum vínculo que ela tenha vivenciado. Eu citei também a questão da perda de peso, isso é uma coisa que chamou bastante a minha atenção. Podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Porque quando a gente fala de perda de peso, a gente está falando de alguém que está passando por um processo de transformação, né? Então, a pessoa não se identifica mais naquele corpo ou naquela identidade de uma pessoa que tinha uma vida com alguns hábitos que ela está fazendo uma mudança. Então, a partir dali, ela vai ter que aprender a viver uma nova vida, né? Então, ela tem ganhos e, ao mesmo tempo, também tem perdas. Então, são decisões que a gente toma quando a gente está falando de um regime, né, uma cirurgia bariátrica e tudo, que são mudanças que você tem nos seus hábitos e você acaba tendo um processo de luto porque você perdeu hábitos, né, e você precisa agora reconstruir esses novos hábitos, dado que você vai ter uma experiência agora nova de vida, né, com essa mudança de peso. Então, acaba refletindo na autoestima, acaba refletindo num processo de autoconhecimento, de transformação, dada essa experiência que o ser humano viveu. A gente fala, então, no luto reconhecido e o não reconhecido. Será que as pessoas, justamente por não ser um luto reconhecido, será que as pessoas conseguem sentir que estão passando por esse processo? Quer dizer, há um estranhamento ali dentro desse processo? Ah, perfeito. Essa palavra é uma palavra muito boa, porque é de fato isso, né? Quando a gente não tem conhecimento, que ao longo da vida a gente passa por uma série de lutos, né? A gente acumula lutos, desde as experiências de morte, que são as experiências mais importantes, até esses outros lutos que não são reconhecidos. Então, quando a gente passa por esses processos, se a gente não tem o conhecimento, a gente acaba sofrendo muito e, às vezes, sem fazer uma relação com aquela perda que você teve, porque você não sabe que você está fazendo uma mudança de país, por exemplo, e isso, de fato, é um luto, porque você está rompendo um vínculo com o seu país de origem e você vai viver novas experiências a partir dali, né? Então, a gente tem estudos que mostram que a gente passa por uma média de 20 a 25 lutos ao longo da vida. Então, o que a gente está fazendo? Quando ele não é reconhecido, é mais difícil, né, Mariana? É mais difícil. Por exemplo, perda de animal, né? A gente ouve as pessoas falarem, imagina, seu cachorro morreu, você vai comprar outro, né? E a pessoa que está sofrendo aquela dor não gosta de ouvir isso naturalmente, porque aquilo tem um significado para ela diferente do significado que tem para as outras pessoas que estão ao redor. Então, por isso é que a gente fala que a sociedade não reconhece, porque de fato um luto que a pessoa não sabe que aquilo é um luto, né? Então, quando a gente fala de perda de animal doméstico, para muitas pessoas o animal de estimação é um filho,
né? Então, como é que você vai falar para uma pessoa que perdeu um filho que ela vai comprar outro filho, né? Isso não existe. Tem um vínculo afetivo e amoroso com aquele cachorro ou com aquele outro bicho de estimação. Então, as pessoas, de fato, não sabem porque não têm conhecimento e, de fato, porque a sociedade não o reconhece como tal. Então, você sofre sem saber direito até onde vai esse sofrimento, né? Então, como que vai desencadear esse processo de luto, né? Ele pode se desencadear de uma série de formas. E aí, quando você não tem conhecimento que você está passando por um processo de muita dor, dado uma experiência de perda que você viveu, isso acaba se confundindo com outras questões, né? Até uma perda de uma amizade pode ser um tipo de luto, de repente. Pode. Discuti, briguei com uma pessoa que eu convivia, não falo mais com a pessoa, quer dizer, a pessoa não quer mais falar comigo. É um tipo de luto. Perfeito. É um tipo de luto. De novo, porque rompe-se um vínculo, né? Então, como que a pessoa vai lidar a partir dali sem essa amizade? Né? Então, é um processo de dor, né? Quando tem vínculo, a gente rompe esse vínculo, a gente fica triste, a gente tem que se permitir passar por essa experiência de tristeza, que é uma experiência importante também para o nosso processo constitutivo, né? A gente aprende muito com as experiências de amor que a gente vive, mas, sobretudo, também com as experiências de dor, né? Pela questão da maturidade, né, Mariana? Pela maturidade e por essas experiências que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Então, que tipo de recurso interno eu vou acumulando ao longo da minha vida para que eu possa encarar a morte de uma forma diferente de outras pessoas, né? E outra coisa importante ligada à educação sobre a morte é isso. Como que me foi ensinado a forma como as minhas experiências de morte, eu vivi experiências de morte, como que isso foi passado para mim enquanto criança, por exemplo? Né? O que a minha mãe falava para mim e o meu pai a respeito da morte, ou o que não falavam para mim a respeito da morte, e o que virou dentro de mim esse processo, né? Então, o que significa perder alguém? O que significa romper este vínculo com alguém, ou com algum objeto, ou com alguma cidade, ou algum país, enfim. O significado eu atribuo a essa experiência, a essa perda, exatamente. Então, a gente passa ao longo da vida por uma série de experiências, boas ou ruins, e a gente tem que estar aberto para que essas experiências possam nos trazer algum aprendizado, né? Então, quando a gente se abre para essa dor, o processo de restauração e de ressignificado dessa experiência de morte, qualquer que seja ela, ele é muito mais saudável e ele é muito mais rápido, né? Porque a gente está de frente com a dor, a gente permite que a dor entre. Em alguns momentos o sujeito vai no fundo do poço porque dói. De fato, é muito perturbador a experiência de morte. Você se dá conta com a sua finitude, né? Quando você perde alguém que você ama. Ao mesmo tempo, tem um processo de restauração lá na frente, dado que você se abriu para essa dor. E falando um pouquinho desse processo, né? Até lendo um pouco sobre esse assunto, eu vi alguns psicólogos falando que existem dentro desse processo algumas fases, assim, em que a pessoa passa, até a questão da negação, a aceitação. O que a gente poderia explanar um pouquinho nesse sentido, Mariana? Alguns estudos mais recentes falam de um processo ambivalente, né? Então, o quanto que é saudável a gente viver para essa dor, ou seja, enfrentar essa dor de frente e, ao mesmo tempo, oscilar para momentos de reparação com a vida, né? Então, eu posso, por exemplo, o luto é um processo muito individual, né? Eu posso passar pelo mesmo processo de luto que você e a gente ter reações muito diferentes. É o processo mais individual que o sujeito passa ao longo da vida dele, é o processo de dor e de luto quando a gente perde alguma coisa que a gente ama muito. Então, a gente fala hoje de um processo muito conflituoso que é você enfrentar a dor ao mesmo tempo que você enfrenta a sua vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher ou de um homem que perdeu o seu cônjuge, existe muita culpa da pessoa querer sair, por exemplo, para encontrar os amigos, para poder tentar, de alguma maneira, refazer a vida, né, amorosa em longo prazo. E aí a sociedade vai e fala, nossa, mas você já está saindo, você já está dando gargalhada, né? Tem muitos casos que a gente ouve isso. Essa cobrança social também, né? Exatamente. A pessoa perdeu, já está postando uma foto, sorrindo no Instagram. Exatamente. Então, é muito saudável que a pessoa viva essa ambivalência, que ela esteja preparada para enfrentar essa dor, mas que no mesmo dia ela pode ficar muito triste e muito feliz. E tudo bem a pessoa estar bem também. Porque a vida é feita disso, né? De altos e baixos. De altos e baixos. E a gente saber que mesmo diante dessa dor, tem algumas coisas que ainda
me interessam, que ainda me chamam a atenção e me fazem sair de casa. Me fazem sorrir, inclusive. Me fazem sair da cama muitas vezes, né? Porque a pessoa fica, às vezes, no estado que afeta, né? O luto afeta todas as nossas dimensões emocionais, cognitivas, comportamentais, espirituais, afetivas, psicológicas, né? Então, é um processo muito duro, uma travessia muito longa. Então, se a gente não conseguir alternar esses momentos de falar, puxa, agora a dor vai entrar e ficar triste e chorar, e ao mesmo tempo uma pessoa te chama para fazer um programa ou te dá um carinho, e você gosta daquele carinho, você recebe aquele afeto de uma forma positiva. Então, essa oscilação é uma oscilação saudável. Algo que você coloca é muito real, né? Quer dizer, cada pessoa tem a sua maneira de encarar uma perda e de viver este processo. E qualquer pessoa está sujeita a perder alguém, desde uma criança, né? Está sujeita a perder uma pessoa, enfim, passar por esse rompimento, né, de alguma natureza, como uma pessoa também na terceira idade. Como que é esse processo em diferentes etapas da vida, né? Especialmente, por exemplo, uma pessoa já de terceira idade que perdeu um filho, né, que a gente fala, às vezes a ordem natural é que os pais vão primeiro que o filho, mas nem sempre essa ordem ela é tão natural, né? Então, como que funciona nas diferentes etapas da vida esse processo? Eu costumo dizer que não existe dosador de dor, né? A gente tem uma tendência na nossa sociedade de falar a minha dor é maior do que a dor do outro. E isso é muito injusto, né? Muito cruel, porque cada um vai receber essa notícia, passar por esse processo de luto da forma que puder, né? Dentro daquilo que for possível para aquele sujeito que perdeu, que viveu essa experiência de perda. Então, a forma como esses pais vão comunicar uma perda para uma criança vai fazer toda a diferença, né? A criança vê a vida através do nosso olhar. Então, se tiver verdade, se tiver acolhimento, se tiver transparência, né, nesse processo de comunicação, acaba sendo um fator de muita proteção da forma como a criança vai encarar a morte ao longo da vida dela. E, obviamente, uma pessoa idosa, perder filho é para qualquer idade, né, não só uma pessoa idosa. Mas acredito que os lutos para pessoas mais idosas sejam lutos mais... Aí sim entra uma certa maturidade de toda a experiência que esse ser humano viveu e como que ele vai encarar esse processo de perda. Há uma somatização? Sempre há, né? Então, a gente tem pesquisas que mostram que quando o luto não é uma doença, o luto não é estresse, o luto não é burnout, mas se você não tratar, se você não olhar para ele pode virar uma doença, ele pode virar um luto crônico. Outras questões, como uma depressão. Exatamente. Se você não olhar para ele, em algum momento, pode ser 5, 10, 15, 20 anos, ele volta às vezes a galope, né? Então, volta com sintomas muito sérios, sintomas de relacionamento, sintomas de dificuldade de você até no trabalho, algumas questões que aparecem porque você não teve essa oportunidade de olhar para essa dor lá atrás. Quer dizer, negar nunca é o melhor caminho. Nunca é o melhor caminho. É sempre a transparência, é sempre o quanto que você pode, obviamente, né? Cada um também tem o seu tempo de enfrentamento dessa dor, mas dentro do que for possível, olhar para essa dor é muito mais saudável. Dentro do processo de restauração, de reparação e de olhar para essa dor em algum momento e falar, puxa, eu cresci com essa dor, né? Isso é possível. Como que a gente pode ajudar quem está passando por esse momento? Porque é muito complicado, né? Quando a gente sabe que, sei lá, um amigo perdeu a mãe ou o pai, a gente fica até, vou mandar uma mensagem, será que eu ligo? Será que eu vou até a casa dessa pessoa? A gente nunca sabe como reagir e nem o que dizer nesse momento. Se é que existem palavras, né, que podem confortar nesse momento. Como que a gente poderia, né, dizer aí para o nosso telespectador dicas nesse sentido? Como se portar diante disso? É uma pergunta que eu respondo muito, né? O que eu falo? Fulano perdeu uma pessoa, perdeu o marido, perdeu o filho. Eu costumo dizer que o silêncio e o comportamento não verbal, de fato, são aqueles gestos que vai mais ajudar. Porque, às vezes, a gente fala coisas do tipo, a infertilidade, por exemplo, quando uma pessoa tem sucessivos abortos. Ah, imagina, você vai conseguir engravidar de novo, você é muito jovem. E aquilo, para a pessoa que está passando por aquilo é um luto muito dolorido, porque ela está já em várias tentativas, né? Então, não sabe o que falar, oferece uma ajuda, oferece para fazer uma sopa à noite, para a pessoa poder jantar em casa, oferece um carinho, oferece um abraço,
oferece para buscar um filho na escola, né? Mensagem de amor, de carinho, sempre são muito bem-vindas. Mas a gente tentar um pouco evitar essas frases que são meio jargões, clichês, porque dói muito, né? Por mais bem intencionada que a pessoa esteja, dói você ouvir que o seu cachorrinho morreu e que você vai comprar outro e está tudo bem. Não, não está tudo bem. E pode até piorar a situação, né? Pode até piorar. E aí você fica com mágoa, às vezes, da pessoa que falou isso para você, por melhor que a pessoa esteja bem intencionada, né? Isso acontece muito, né? Com todos os tipos de luto, né? Até quando a pessoa morre, você fala, ah, então, imagina, ela já estava velhinha. Tá, mas era uma pessoa querida, né? Era minha avó, era minha mãe. Eu não vejo ela como uma velhinha, eu vejo ela como minha mãe. Exatamente. E daí tem um processo muito longo, né, do luto. Então, a gente acolher da forma, com carinho, com gestos de afeto, eu acho que é a melhor maneira. Esse é um assunto que é importante ser levado, inclusive, para as empresas. Digo isso porque a gente sabe, às vezes um colega de trabalho pode passar por essa situação, às vezes a própria empresa, como que ela deve se posicionar diante disso, né? A gente está falando de um funcionário que desempenha aí suas funções, mas também, por outro lado, está passando uma situação como essa. Como que a gente pode olhar para isso, né? A gente tem se falado muito, né, dessa história da gente levar mais o que a gente sente para o mundo corporativo, né? Eu fui executiva da área de recursos humanos durante muito tempo, e conto uma história que eu acho que é curiosa, que é importante dizer, que durante muitos anos da minha carreira, olhando para as pessoas que vinham me procurar internamente para falar das suas dores dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, eu sempre falava, aqui é um lugar seguro para você chorar, para você desabafar, mas pega essa dor, engole seco, enxuga as suas lágrimas e volta para o seu trabalho, para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. E eu acho que hoje em dia os ambientes de trabalho e as pessoas não estão mais suportando isso, né? A gente já traz as nossas dores de casa, né? O ambiente corporativo ele vai potencializar essas nossas dores porque é um ambiente de pressão, de competitividade, mas ele não é o responsável exclusivo pelas nossas dores, né? Então, são duas vertentes, que é essa vertente de um funcionário, por exemplo, que perde alguém e precisa voltar rápido para o trabalho, porque a licença de luto são pouquíssimos dias. Mas como que esse chefe recebe essa pessoa? Como que essa equipe recebe esse funcionário que perdeu, por exemplo, a mulher, ou um marido, ou um filho, né? Então, capacitar essas pessoas para que elas possam ser acolhidas, né? Serem anjos acolhedores dentro do ambiente corporativo. Através de uma orientação mesmo, né, Mariana? Tem que ter uma orientação justamente porque existem muitas dúvidas, né? Até que ponto a gente vai? A gente mantém a foto dele e do filho na mesa, a gente tira, ou normalmente a gente finge que não aconteceu nada. A pessoa também fica num processo difícil ali, porque são duas dores, a dor de perder alguém e a dor de se ajustar socialmente a esse meio que ele vive, né? Que é muito difícil. E você fica com essa preocupação, como é que eu vou receber? Meu desempenho não vai ser o mesmo como ele era antes. E a empresa precisa dar esse tempo para que essa pessoa se recupere. E também tem estudos que falam que quando a gente passa por esse processo de dor dentro de uma organização ou dentro de uma escola, o nosso vínculo, o nosso engajamento com a empresa aumenta muitos %. Porque sempre que você lembrar daquela dor, você vai lembrar da forma amorosa como você foi acolhido. Isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença do seu vínculo com a empresa, né? Com o seu ambiente de trabalho. Então, tem se falado muito sobre isso, como é que a gente recebe essas emoções, como é que a gente acolhe essas pessoas. Ou, na liderança, por exemplo, capacitar esses líderes para fazer com que eles tenham maior presença com a equipe, para poder olhar no olho, perguntar se está bem, se não está bem, como é que a gente faz essa condução. Então, é um ambiente que a gente tem falado muito sobre saúde mental, saúde emocional e como que a gente trabalha isso dentro. Não existe mais um raio-x na porta das empresas onde a gente deixa de fora o que a gente sente. Nós somos uma pessoa só. Então, eu acho que existe uma geração, inclusive, vindo e tocando a gente dessa forma, né? Então, é muito necessário fazer ventilar essas dores, mesmo no ambiente de trabalho. Você tocou num ponto que eu acho que é uma questão que traz bastante dúvida até hoje, a questão
às vezes, dos objetos da pessoa, né? Você citou a questão da foto, às vezes a pessoa ali no trabalho deixa na mesa, né, a foto da família. Mas a gente sabe também que existem pessoas que, de repente, o ente querido faleceu e a pessoa não consegue nem mexer nas coisas da pessoa. Quer dizer, a roupa ficou ali. Eu mesma passei por uma situação de conhecer uma mulher que o filho dela desapareceu. Na verdade, ela não sabe se ele está vivo, se ele está morto, enfim. Mas ela deixou o quarto dele há 20 anos, que o quarto dele está intacto exatamente da mesma maneira que ele deixou. Então, o tênis dele está no mesmo lugar, os objetos. E ela disse que aquilo dá uma força para ela. Entrar naquele quarto todos os dias e olhar aquele ambiente traz toda uma força que faz com que ela consiga sobreviver, né? Então, puxando um pouquinho para esse aspecto também do luto, de pessoas que realmente enterraram um filho, uma mãe, enfim, um parente. Quando que é o momento de mexer nesses objetos? Quer dizer, as pessoas que estão em volta, elas devem incentivar essa pessoa a dar um fim, né, nesses objetos ou guardar? Também é uma opção? Eu acho que vai de cada um, né? Essa questão do corpo é uma questão, assim, antes de responder a sua pergunta, muito séria, a história do ritual do enterro ou da cremação, qualquer ritual que aquela família escolher. Mas o corpo, quando você se despede do corpo, é uma concretude de que aquela morte de fato aconteceu, né? Então, quando você fala de uma mãe que está há 20 anos, que não encontrou o corpo do filho, existe obviamente uma esperança, né? Então, esses rituais de concretude, eles são muito, muito importantes, porque são, de fato, fatores de proteção para o processo de luto. Agora, mesmo uma mãe que tenha passado por essa situação, que tenha velado o corpo, que tenha enterrado o corpo do filho, ela vai escolher a hora que ela vai mexer no quarto, mexer nas roupas, mexer nos objetos, né? E quem estiver ao lado precisa respeitar isso. Pode ser no dia seguinte, como pode ser daqui a 1 ano, como pode ser daqui a 5 anos. Cada um vai reagir de uma forma diferente com relação a esse vínculo perdido. No ambiente de trabalho, por exemplo, a mesma coisa. Tem gente que prefere voltar logo ao trabalho porque acha que vai ser mais produtivo e a cabeça vai ficar mais ocupada. Tem gente que prefere ficar mais tempo em casa. E essa empresa, esse líder, a área de recursos humanos, a área de serviço social, a área de saúde, precisam estar dispostos para ter esse tipo de conversa, né, de comunicação. Não só com a equipe que vai receber esse enlutado, como também com esse funcionário que está passando por esse processo. Então, vai muito de cada um, né? Como que aquilo vai reagir para mim é muito diferente de como vai reagir para você. Quer dizer, e o tempo também para cada pessoa é de um jeito. A gente tem uma média, mais ou menos, aí de tempo que a pessoa leva para se recuperar. E o que significa superar o luto, né? Porque depois de uma experiência de perda, eu acredito que ninguém volta realmente a ser o que era antes, né? Então, quando que eu sei que eu realmente superei, vamos dizer assim, uma questão de um rompimento aí? Eu tive uma professora, Gabriela Casselato, e uma craque no assunto, e ela falava que a gente para de ser a dor para viver a dor. Então, é aí, nesse momento, que a gente entende que a gente já está num processo de restauração, né? Então, se abrir para essa dor ajuda a gente a encontrar o mais rápido possível esse processo de ressignificar essa experiência de morte, ou de dor, ou de perda. Então, de fato, para cada um, não existe tempo, né? Porque as pessoas podem passar muito tempo sem tocar naquela dor e um dia resolver abrir essa caixinha. Então, o processo de restauração é, de fato, um processo quando você se dá conta de que coisas mudaram na sua vida, você não é mais nunca mais será aquele sujeito antes daquela experiência de morte. E esse processo vai te trazer potencialidades que nem você sabia que você tinha dentro de você. Então, a gente tem muitos casos de pessoas que começam a fazer trabalhos manuais para poder desanuviar e ventilar essa dor. Pessoas que se associam a associações ligadas àquela experiência de morte que ela teve, também é um processo que ajuda na restauração. Então, pessoas que viram a sua vida do avesso, né, e encontram novos caminhos, novas competências, dado aquela experiência de dor. Então, quando você começa a olhar mais para o enfrentamento da vida e menos para o enfrentamento da dor, de fato é quando você começa a falar, puxa, aquela dor nunca vai embora, mas eu posso conviver melhor e melhor e melhor a cada dia com ela. Existem mortes que são súbitas, existem outros tipos de mortes em que a pessoa já estava doente e demorou um tempo para
vira óbito. Os processos são muito diferentes quando a morte é súbita ou quando a pessoa já sabe que a pessoa está doente, de repente já está ali desenganada. É muito diferente esse processo. É muito diferente porque são fatores que ajudam, que são fatores que a gente chama de proteção. Por exemplo, uma pessoa que está num processo de alguma doença crônica, você tem a possibilidade de se despedir, o que é uma coisa muito importante. Uma morte súbita, você não consegue se despedir, né? Então, ficam pendentes situações, às vezes arrependimentos, dessa relação, né? Então, são alguns fatores de proteção que ajudam esse processo de elaboração e alguns fatores de risco que atrapalham, de fato, esse processo, como a circunstância da morte, como uma morte súbita, um acidente, ou uma mãe que não encontra o corpo do filho, né? Também é uma circunstância muito ruim de morte. Então, são alguns fatores que ajudam ou atrapalham o processo de elaboração dessa dor. E quando, por exemplo, a pessoa se suicidou, né? Ou a pessoa, de repente, acabou morrendo por um ato inconsequente dela mesma, de repente participou de um crime, de um assalto. Quer dizer, são sentimentos muito complicados que podem ser despertados na família, né? A culpa, de repente, o que eu fiz? Ou poderia ter evitado dele se suicidar? Ou até mesmo uma raiva, né? Poxa, ele entrou naquilo, quer dizer, ele se arriscou dessa forma. Como lidar com esses sentimentos? Quer dizer, existem casos que é muito importante o acompanhamento psicológico? Fundamental. Nesses casos, a família toda, né? E a culpa, ela existirá, né? Para pai e mãe é natural quando a gente está falando de suicídio. Mas existe uma necessidade nesses casos, especialmente do núcleo todo ser trabalhado para que esse processo seja um processo o menos dolorido possível. Pessoas que tiveram perdas na família dizem que a saudade diminui, mas nunca passa. Você acredita nessa afirmação? Eu acredito. Acho que a saudade é uma coisa que a gente começa a olhar para ela com uma forma gostosa, né? Dos momentos bons que você viveu com aquela pessoa, né? Com a qualidade do vínculo que você tinha com essa pessoa, das experiências positivas que você viveu, né? Então, a saudade, eu acho que ela vai se transformando, né? Chega uma hora que ela fica só as coisas boas, né? Porque não dá para apagar, né? A gente honra a pessoa que foi, mas a gente não apaga, né? A gente tem um processo de reconciliação com essa dor, mas que gera na gente muita saudade, né? Muito bom você poder pegar uma foto e relembrar daquela pessoa. Por isso a importância da gente poder falar sobre essa perda, né? E olhar a foto. É um tabu na sociedade? É um tabu. A gente não gosta de falar, porque dói, né? Dói pensar na nossa finitude. É muito perturbador a gente pensar em perder as pessoas que a gente ama, né? Então, é um assunto que a gente fica com o pé muito atrás. Mas, quando a gente começa a olhar para esse assunto e começar a pensar de forma inversa, puxa, como que eu posso viver melhor a qualidade dos meus vínculos, né? Você começa a olhar com um pouco mais de vida para essas experiências de morte, né? O que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas? O que eu estou escolhendo viver? Meus hábitos, minhas relações, meu propósito, meu sonho, né? Então, são momentos que te ajudam a fazer uma reflexão um pouco mais profunda e mais consciente a respeito das suas escolhas. Quer dizer, o luto também pode trazer algo positivo nesse sentido, muito, né? Muito. Nesse sentido, com certeza, que é um olhar diferente com a vida, né? Quando você sabe que você vai ter fim, né? Nossa finitude, né? Então, a gente virar aquela chavinha, né? O que eu tenho feito na minha vida, o que eu posso fazer de melhor daqui para frente. Exatamente. Por que eu tenho que esperar estar no leito de um hospital para poder me reconciliar com alguém, por exemplo, né? Para poder pedir um perdão, para agradecer. Poder mostrar um afeto, dizer que eu amo essa pessoa. Exatamente. Então, a gente tem essa tendência, né? De só quando está com a corda no pescoço, olhar para esses assuntos. Mas quando a gente faz essa virada em vida, com saúde, é muito mais gostoso. Com certeza. Mariana, o assunto está muito bom, mas o nosso tempo é curto, vou precisar encerrar, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui na Rede Alesse. Que bom, obrigada. Foi muito importante a sua contribuição, tenho certeza que o pessoal que está em casa vai gostar bastante dessas dicas aí. Que bom, obrigada, foi um prazer. O programa Em Discussão fica por aqui, muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.